E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Marcel, vocês podem me chamar de Zizu, tá? E nesse vídeo eu quero dar para vocês o máximo de informação em pouco tempo antes de começar a rodada 17. Eu tenho um arquivo aqui, um arquivo de texto que eu digitei um monte de informação importante sobre um monte de jogador e eu vou tentar dar umas dicas fora dos mais escalados. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, a galera que usa os mais escalados aqui não é por bobagem. As pessoas entendem alguma coisa de cartola e as pessoas sabem em quem apostar, tá? Então, se precisar escalar um ou outro jogador dos mais escalados, você escala, ok? E outra coisa, o meu time aqui já está escalado para deixar o vídeo mais prático, mas provavelmente eu vou mudar algumas peças antes de fechar a rodada. Tem a questão das cartoletas também. Tem algumas coisas que eu tenho que definir baseado nas cartoletas. Talvez eu tire aqui, por exemplo, o Ademir. Talvez eu tire o Terans, que eu não sei por que está em dúvida. Acho que é um erro do Cartola, tá? Então, por enquanto tá assim, mas lembrem, podem mudar baseado nas novidades. Não é necessariamente o time que eu vou e também não é necessariamente a melhor escalação. Você faz seu julgamento com as informações que eu vou te passar e bora lá, sem enrolação. Vamos lá de uma vez. Vamos começar pelo goleiro, tá? Goleiro da rodada. Tem 4 opções muito boas, tá? Que eu acho que vocês podem usar na rodada. Uma é o Gabriel Chapecó, tá nos mais escalados. E o Gabriel Chapecó, eu vou usar aqui minha colinha, tem uma melhor média em casa, ou seja, ele pontua melhor quando joga em casa. E se eu não me engano, é acima de 7 a média dele em casa, tá? E o que favorece ele? Vai encarar o Bahia. O Bahia tá em má fase. Não que o Grêmio esteja numa boa, mas o Bahia também está numa fase ruim e não vence as 6 rodadas. O Grêmio, em compensação, venceu a última e agora não vou lembrar, mas vem demonstrando uma melhora, tá? Então é uma boa apostar no Chapecó dos mais escalados. Ok? Outra opção boa é da dupla Grenal também, que é o Daniel do Inter. Por que é uma boa usar o Daniel do Inter? O Daniel do Inter tá num momento, um time num momento bom, o Inter vem melhorando, já melhorou a questão emocional deles, você vê isso nos jogadores, vê no time, tá? Outra, o Daniel nunca negativou. De todas as rodadas que jogou, ele nunca negativou. O mínimo que ele fez foi 0, tá? E ele vai enfrentar o Santos fora de casa. Os últimos 5 goleiros que visitaram o Santos, todos fizeram pontuação positiva. E o goleiro com a menor pontuação dessas 5 positiva foi o Everson do Atlético Mineiro. Ele fez 2 pontos, mesmo tendo tomado 2 gols. Ou seja, tem uma probabilidade muito alta do Daniel, que vem jogando bem, pontuar bem, e mesmo que tome gol, pontuar bem igual. Tem outra coisa a favor do Daniel que talvez não importa para muitas pessoas, mas é a valorização, tá? O Daniel tá bom para valorizar essa rodada, é quem eu vou escalar. Qual outro goleiro é bom para a rodada? O Everton do Palmeiras, tá? O Everton do Palmeiras, para quem tem mais cartoleta, vai enfrentar o Cuiabá. E o que acontece? O momento defensivo do Palmeiras é muito bom, tá? E o Everton não negativou nas últimas 6 rodadas que jogou. Inclusive, mesmo tomando 3 gols para o Fortaleza em casa, ele conseguiu fazer meio ponto positivo por causa de uma falta que ele sofreu. Ou seja, tem feito muitas defesas, tá? E tem pontuado bem e vai pegar o Cuiabá, que só fez 6 gols fora de casa até agora, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui na minha colinha. Sim, o Cuiabá só fez 6 gols fora de casa no momento, tá? Então é uma boa apostar no Everton. Outro goleiro que tem pouca gente conversando, que talvez é uma aposta mesmo, é um pouquinho mais arriscado, mas é o Maílson. Galera, olha aqui dentro do próprio Cartola. Esse cara ele tem 6 jogos sem sofrer gol e mesmo assim o cara não negativa. O cara tem 56 defesas, tá? Outras informações a favor do Maílson é que o São Paulo também só tem 6 gols fora de casa. E das 16 rodadas que jogou o Maílson, ele jogou as 16 até agora. Ele negativou uma. E ele tem uma média em casa de 5,33, tá? Então o Maílson também é uma boa.
Beleza, esses são os goleiros que eu tenho para aconselhar. Vamos falar dos zagueiros, tá? Os zagueiros mais escalados, nós temos o Gustavo Gomes e o Léo Pereira. Tem um motivo para eles estarem escalados aqui, ok? Então, vamos dar uma sequência aqui e vou sugerir outros para vocês, tá? Um zagueiro muito bom para a rodada é o Miranda, ok? Por que o Miranda, pessoal? Vamos lá. O Miranda enfrenta o Sport, que é o segundo time mandante da rodada que mais cede média para zagueiros. Cede 3,86 pontos de média, tá? O que o Sport também né, tem até agora? Só fez 2 gols em casa. 2 gols em casa. Então faz muito pouco gol em casa. E o Miranda não negativou em 9 rodadas que ele jogou, tá? E só tem 3 saldos de gol. Ou seja, das 9 rodadas que ele jogou, só 3 ele tem saldo de gol e mesmo assim ele faz uma pontuação positiva, tá? A média dele, se eu não me engano, também é melhor quando joga fora de casa. Então o Miranda é uma boa. Olha aqui, ó, 20 desarmes em 9 jogos. Faz mais de 2 desarmes por jogo, tá? Então é uma para fugir dos mais escalados, tá? Outra para fugir dos mais escalados é o Renan do Palmeiras, tá? Uma dica, geralmente para ser fugir dos mais escalados, você olha o jogador que está lá e põe alguém que joga do lado. Então, por exemplo, Gustavo Gomes, vai ter o Renan também de zagueiro, então pode usar ele, tá? Por que o Renan é uma boa? O Renan, ele é um coringa porque ele acaba jogando de lateral. Então ele tem uma maior possibilidade de ter confrontos, né, no campo durante o jogo e fazer mais desarmes, tá? Também tem a possibilidade de participar de uma jogada ofensiva. Só que eu acho que não é muito a do Renan, tá? Pode ver que ele tem 0 gols aqui, acho que ele também tem 0 assistências. Posso estar enganado, tá? Não vou conferir aqui, ok? E mesmo assim, ó, pode ver 30 desarmes em 11 jogos. É quase 3 desarmes por jogo. Se manter o SG, melhor ainda. Então, o Renan também é uma boa aposta. Tem um zagueiro que eu vou escalar no meu time, tá? Inclusive, eu vou escalar o Renan, o Gustavo Gomes, que tá nos mais escalados e tem um motivo, o momento do Palmeiras, tá? E outro que vocês viram que estava escalado, eu vou usar 3, tá? Mas vou deixar com lateral só para avaliar depois os laterais para vocês. É o Kahneman. Por que o Kahneman? Galera, vou ler aqui para vocês. O Kahneman tem uma média maior do que 3 desarmes por jogo. Ou seja, ele provavelmente conquista 3 pontos já aí, tá? Vai ter um confronto aparentemente direto com este cara aqui. Deixa eu achar se ele está nos prováveis. O Rossi, tá? Ele vai jogar, vai ter um confronto com o Rossi. E o Rossi cede muito desarmes, tá? Então isso favorece o confronto pro Kahneman. Quem estaria na lateral ali fazendo parceria com o Kahneman é o Cortez, mas o Cortez vem meio ineficiente, pelo menos no Cartola, tá? Então o que acontece? Talvez essa responsabilidade fique pro Kahneman. E o Kahneman tem isso a favor dele, tá? Fora isso, ele é o zagueiro com a melhor média de desarmes, tá? Então, como ele tem mais de 3 desarmes por jogo, ele tem, pela quantia de jogos que ele jogou e pela quantia de desarmes que ele faz, ele tem a melhor média de desarmes. Eu gosto do Kahneman para essa rodada, ainda mais sem Jeromel, ele vai assumir mais a responsabilidade. O problema do Kahneman é isso aqui, tá? Ele pode sofrer uns cartões amarelos e faz algumas faltas, tá? Eu gosto do Kahneman para rodada, vou usar ele. E vou usar o Gustavo Gomes também, só que eu vou deixar 2 zagueiros para nós avaliar os laterais. Galera, aqui nos mais escalados está o Felipe Luiz e o Marcos Rocha. Se eu não me engano, o Isla deve estar entre os mais escalados também. Não pelo menos entre os 10 mais escalados. Galera, os laterais do Flamengo são uma boa. Não sei se mantém o SG, tá? Até porque tá com uma zaga reserva, tá? E o Ceará gosta de jogar para cima em casa, ok? Então, pode ser que não mantenha o SG. O Marcos Rocha é uma boa. Por que o Marcos Rocha é uma boa dos mais escalados? Aparentemente, o lado que ele vai enfrentar do Cuiabá é um lado que cede muitos desarmes. Então, cara, se você vai com laterais, é uma boa ir com o Marcos Rocha.
Fora esses, quem que eu vou sugerir para vocês? O primeiro é o Fagner, tá? Olha só, galera. Eu acho o Fagner bem arriscado, ok? Mas o Fagner não negativou nas últimas 16 rodadas que ele jogou. Ou seja, ele jogou as 16 rodadas e não negativou. E ele tem uma média melhor fora de casa. E das 8 partidas que ele fez fora de casa, só 4 ele não levou gol. Mesmo assim, ele pontua bem. Então, fica de olho no Fagner. Acho arriscado. Quais que são os outros dois que eu acho bom apostar? É o Arnaldo, do Atlético Goianiense. E também, que não tá aqui como provável, tá como dúvida, o Dudu, do Atlético Goianiense também. Por quê? Eles são laterais direitos e jogam contra a Chapecoense. E a Chapecoense tende a dar muitos pontos a laterais direitos, tá? Os últimos 3 que enfrentaram a Chapecoense foi o Wanderson. Os últimos 3 mandantes, né? Que enfrentaram a Chapecoense foi o Wanderson, que fez 4,6, sem saldo de gols. O Paulo Henrique, do Juventude, que fez 17,2, com saldo de gols. E o Isla, do Flamengo, que fez 6, sem saldo de gols, tá? Só eu aconselho ficar de olho no Dudu e também no outro aqui que tá como provável, que é o Arnaldo. Por quê? Porque pode ser que o Arnaldo jogue mais de ponta, o que é uma boa, ou ele faça lateral e entre... Não, se ele jogar de ponta, talvez o Dudu entre e faça a lateral. Se ele não jogar de ponta, esse Arnaldo aqui, talvez ele faça a lateral, tá? Então tem que ficar de olho nisso, mas são boas apostas para as laterais, ok? Essas são minhas sugestões de laterais. Eu vou voltar para o meu esquema aqui, que é o 3. Eu vou com 3 zagueiros e vou botar o Gustavo Gomes, tá? Na verdade, até vou resetar aqui para vocês verem meu time, tá? Tá os 3 aqui, o Daniel e... Hora da sequência. Vamos para os meias. Ok. Para os meias da rodada. Olha só. Eu aconselho... A galera tá indo de Nátio Fernandes nos mais escalados. Tá entre os mais escalados? Não. Tá? A galera tá indo de Ederson, Rafael Veiga e Arrascaeta. É um baita meio campo. Não aconselho muito a fugir disso aí. Mas do Atlético Mineiro, eu aconselho o Zaratio. Por que o Zaratio? Cara, esse cara participa muito mais do movimento de ataque do Atlético Mineiro e a fase é boa. Fez um golaço pela Libertadores, então vale a pena apostar no Zaratio. Qual outro cara que vale a pena apostar? Tá aqui, ó. O Terans. Por que vale a pena apostar no Terans? E que está como dúvida, e eu não sei porque está como dúvida. Como disse antes, acho que é um erro do pessoal do Cartola, tá? Galera, o Terans, ele tem uma média de 8,93 em casa. O cara faz quase 9 pontos de média quando joga em casa. Nas últimas 5 vezes que ele jogou em casa, ele tem feito pelo menos uma assistência ou um gol, tá? Tem jogo que ele deu assistência e fez gol. Só tem uma coisa, se você vai colocar o Fagner, que eu sugeri de lateral, você não põe o Terans, né? Porque daí um confronta com o outro. E como eu disse, eu acho o Fagner arriscado para rodada, acho que tem jogador com mais potencial antes de botar o Fagner. Era uma sugestão, tá? Outra sugestão de meio campo é o parceiro aqui de trabalho do Terans, que é o Nicão, ok? O Nicão, vocês sabem, ele chuta bastante... Ele cobra algumas bolas paradas. Infelizmente, eu acho que ele não é mais o cobrador de pênaltis do Atlético Paranaense. Pelo menos no momento não é, tá? Fica de olho nisso. E eu tenho mais 3 sugestões de meio campo para vocês, tá? Vamos lá. Primeira é o Fernando Sobral. Por que o Fernando Sobral? Cara, é o seguinte... O Fernando Sobral, nos últimos 3 jogos em casa, somados, ele fez 16 desarmes, ok? Então, é uma média maior do que 5 desarmes por jogo. O problema é que tem que depender de desarme e vai enfrentar o Flamengo. E é um adversário bem respeitável, tá?
Olha aqui os números do cara, 63 desarmes em 15 jogos. É uma boa aposta, ok? Fora ele, tem o Alisson. Por que eu sugiro o Alisson? O Alisson é pela participação que ele tem no ataque do Grêmio, pela produtividade, e ele não negativa as 6 rodadas, tá? As últimas 2 vezes que ele jogou em casa, isso não contando o jogo contra o Cuiabá, que não valeu pelo Cartola, ele fez mais de 7 pontos, ok? Então pode ser uma aposta para a rodada, pode valer a pena. E minha última sugestão, que vai jogar ao lado aqui do Rafael Veiga, é o Zé Rafael. Por quê? Cara, o Zé Rafael, ele deu assistência no meio da semana pela Libertadores. Então parece que ele tá jogando cada vez mais pra frente, o que é uma boa, porque o Zé Rafael, ele no passado, ele era famoso por fazer uns golzinhos e por dar algumas assistências, ok? Então, há uma possibilidade dele voltar a essa fase. E nos últimos 4 jogos em casa, ele fez 17 desarmes somados, uma média maior que 4 desarmes por jogo. Então ele vem fazendo pontuações positivas muito boas, sem dar assistência, sem fazer gol. Pode ser que ele dê uma assistência ou faça gol. Mesmo eu achando que para essa rodada é melhor o Rafael Veiga, porque ele tá cumprindo muito a função ofensiva do time, tá? Então essas são minhas sugestões de meio campo. Quem que eu vou sugerir para vocês de atacante, tá, galera? E de atacante, primeira coisa que eu sugiro para vocês. Olha, nos mais escalados vai estar o Hulk, o Dudu, o Gabriel. Qualquer cara do ataque que jogue junto com esses é uma boa. Então, com o Hulk, por exemplo, pode ser que seja bom colocar ou o Savarino ou o Vargas. Os dois estão em dúvida porque não se sabe qual vai, se é o Savarino ou o Vargas. Mas, se você tiver cartoletas, você coloca o mais caro, que é o Savarino, e põe na reserva o Vargas, tá bom? Outros que são bons para rodada e o pessoal tá ignorando. Cara, o Robson, todo mundo se decepcionou com ele na rodada passada, tava nos mais escalados. Eu não escalei o Robson, tá? E o que acontece? Cara, o Robson, ele tem 4 gols nas últimas 6 rodadas. E tem que ver o seguinte, o momento do Fortaleza é muito bom. Fortaleza provavelmente vai para cima do Juventude porque vai querer manter o seu lugar na tabela, tá pensando em Libertadores, tá um time bem competitivo, bem produtivo. Eu acho que o Robson é uma boa para a rodada. Fora ele, que na verdade tá aqui nos mais escalados, como... Não tá aqui, mas tá entre os 20 mais escalados e tava com capitão com pelo menos uns 50 mil times antes, era o Borja, cara. Então, o Borja é uma boa. O Borja cobra o pênalti no Grêmio. Ele tem a média dele, né? É pelo menos 2 finalizações por jogo, tá? Então é uma aposta, mas eu acho uma aposta válida. Desculpa aí, galera. Tive que dar uma tossida. Tá. Então, o Borja, o Robson e os colegas do Hulk. Também os colegas do Gabriel. Então, por exemplo, se o Pedro jogar, o Pedro é uma boa. O Michael jogar, o Michael é uma boa. Entendeu? A dúvida fica quem vai jogar ao lado do Gabigol, né? Do Gabriel. Então, todos esses caras que compõem um ataque com alguém que tá nos mais escalados é sempre uma boa opção, tá? Do Flamengo, a galera tá indo com Dudu. E uma outra ideia boa é botar o Rony, tá? Porque o Rony, para quem não viu, ele jogou de centroavante mesmo a última. Ele ficou mais à frente, ele preencheu mais o espaço ali da área, tá? Então, é uma aposta baratinha e que pode dar certo. Fora todos esses jogadores que eu falei, vocês viram ali no meu time o Ademir. Por que eu botei o Ademir? Primeiro, deixa eu explicar para vocês que é por falta de cartoletas, tá? Eu coloquei o Ademir por falta de cartoletas. Mas, quando eu estudei aqui no SofaScore, usei também aqui o Catimba Stats, né, que dá várias coisas sobre vários jogadores, tá? Deixa eu até mostrar aqui do Ademir.
Vamos aqui para atacante, média, o Ademir, tá? O Ademir, ele tem uma pontuação melhor em casa. Olha aqui, ó, 5,47, tá? E ele vai enfrentar o Bragantino. O Bragantino tem dado muitos pontos para atacante. Eu vou ler o resumo aqui para vocês da situação, tá? Primeiro, o Bragantino deu muitos pontos pro Rigoni e pro Robson, tá? Ambos fizeram 9,5 e 11,9. Quando tu olha o mapa de calor do Robson, do Fortaleza e do Rigoni do São Paulo, tu vai ver que é muito parecido com o mapa de calor do Ademir, tá? E esses jogos, o Edmar estava jogando pela lateral ali esquerda. Então, é uma boa se o Edmar jogar, apostar no Ademir. E também tem uma coisa, que eu assisti os melhores momentos do último jogo do América contra a Chapecoense, e o Ademir, ele cobrou uma falta, que seria uma assistência, mas o VAR anulou o gol por uma coisa, tipo assim, por 10, nem 10 centímetros, assim, que o zagueiro tava impedido. Zagueiro não, mas o outro jogador tava impedido, o jogador que fez o gol, e que o Ademir ia dar assistência. Então, teria uma assistência. E também teve uma situação que o Ademir poderia ter feito o gol e o outro jogador entrou na frente dele e fez o gol. Mas era uma coisa assim também, de 10 centímetros de diferença se o Ademir tá na posição. O cara chuta muito, o cara dribla muito, é um jogador muito bom. Até pelo nível do América, não sei se ele fica no América, tá? Então, as minhas sugestões de atacante para a rodada são essas. Os colegas do Hulk, os colegas do Gabriel, tá? O Robson, é bom olhar com cuidado. Eu colocaria, acho que o Robson aqui, mas eu não tenho cartoletas, tá? O Dudu, o pessoal do ataque do Palmeiras é uma boa. O Borja e o Ademir. É isso? Quem sabe alguém mais do América apronte pra cima do Bragantino, mas não sei, tá? O Bragantino ainda é favorito pro jogo, tá, galera? O banco aqui, vocês podem ver que eu coloquei alguns jogadores, não acho tão importante aqui pro momento, tá? Por que que eu botei o Bisoli? Porque é fácil valorizar se ele fizer um gol e aparentemente ele tá entre um dos... tem uma chance de ser o cobrador de pênalti do Atlético Paranaense, tá? Então, galera, são essas minhas dicas, ok? E eu desejo para vocês uma boa sorte na rodada, uma boa mitada e até mais. Tchau!